Bom, rapaziada, no vídeo com a minha namorada, Oi. vou mostrar pra ela o que pra mim é o maior político da história do Brasil, independente de direita, esquerda, centro, qualquer coisa, reto, embaixo, em cima, o maior da história pra mim, o cara que foi um gênio, que infelizmente foi taxado como louco, e que fizeram piada dele, riram dele, né? E que o bom de você estar no futuro, né, daquele tempo agora, é que a gente olha pra trás e vê que na verdade a piada era a gente, né? Porque a gente elegeu coisas que levaram o Brasil ao caminho que tá agora. Mas eu vou mostrar pra ela o político, que é o Dr. Enéas Carneiro. Eu já apresentei pra ela o currículo dele, algumas ideias que ele defende, e infelizmente não tá mais entre nós, então eu espero que não gere polêmica e que se vocês for xingar o cara, tem um pouquinho de senso, porque o cara nem tá vivo pra se defender, mas a gente vai colocar. A desordem impera no país. Desordem política, administrativa e econômica. A desordem estimula o que de pior existe no ser humano. A ganância, a corrupção e a desonestidade, criando uma sociedade cheia de ódio, de violência e de desconfiança. O serviço da dívida, isso é apenas o serviço, cada vez maior e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa, quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo de Sua Excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Já disse isso ao vivo para Sua Excelência. Porque todo mundo riu. É porque ele usou um termo bem científico pra dizer que o Lula não tem inteligência. E aí os palhaços lá da política do Brasil, que a maioria não tem nenhuma formação, acha engraçado, sabe? Um cara saber falar a língua corretamente é engraçado pros políticos brasileiros, entendeu? Tipo, eles estão acostumados a falar você, entendeu? Nós vamos. Não é normal rir quando alguém... É isso mesmo que eles riram? Exatamente. O jeito que ele tá falando igual o Streber. Mais ou menos, isso, mais ou menos. Okay. Mas uma coisa que eu queria falar, eu acho que já o que pode as pessoas ter falado que ele, as coisas, o jeito que ele fala, porque realmente me lembra, o jeito de falar me lembra do... Sim, mas é que, igual ele fala, ele é firme e segue as regras, ele é pontual no que ele fala, entendeu? Yeah. Candidato a presidente, não estou ofendendo a honra de Sua Excelência. Não estou falando em nada que possa denegrir sua imagem do ponto de vista de caráter. Estou falando de inteligência. Estou falando de preparo. Qualidades, uma inata e desenvolvida até 16 anos em média. E outra adquirida com esforço extremo para quem nasceu em berço pobre como eu, que estudou a vida inteira, desde 9 anos trabalhando. Não há desculpa, como já disse o senador da República, para que Sua Excelência continue sem entender coisa alguma do que diz, falando a linguagem a mais tacanha possível. Defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu não conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, e o Antijúri. Se o assunto do ponto de vista teórico é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social do planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente não funciona. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não. Eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo, em que ninguém cai no muro, em que a gente não sabe mais o que é capitalista, que é não. Eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Que regime? É porque é o seguinte, muita gente diz que ele era contra o liberalismo porque ele falava do Estado forte, que o Estado tinha que intervir em alguns casos para manter a soberania nacional. Então muita gente usava isso para dizer que ele era contra, por exemplo, a propriedade privada. Que ele seria meio que um socialismo diferenciado. Mas ele... Desculpa, é porque fala rápido. O que ele quis dizer é que ele não defende nada, a propriedade privada para ele é uma coisa sagrada, como todo conservador defende, né? Só quis deixar isso claro.
Mas, então, por que Estado forte que ele quer dizer, então? Que tem que ter a soberania nacional, que é o país ser forte, entendeu? O Estado como... Tipo, nacional... Ele é bem nacionalista, nacionalista de verdade. Aqui nacionalista sabe que já é. Então, mas ele é literalmente nacionalista, entendeu? Ele é um cara que não precisava lutar pelo Brasil, já tinha a vida ganha, já era um médico, mas mesmo assim ele quis. Entendi. Cara, também que existe hoje um verdadeiro complô contra toda a nossa sociedade. Na verdade, está em andamento um projeto maquiavélico de destruição de todos os nossos valores. Na verdade, tudo aquilo que existe de mais digno na pessoa humana está sendo lançado no fundo do poço. Na verdade, cada um de nós perdeu o respeito pelo semelhante, perdeu o respeito e não acredita mais no trabalho, no governo, no mercado, no crédito, nas pessoas. Na verdade, o que aí está é um atentado cruel à dignidade humana. Sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe, nós todos os seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa: olhar para o outro indivíduo, para a pessoa. A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse para mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direitos da vida. É preciso parar com a hipocrisia. Calma, desculpa. Mano, eu não entendo, tipo, nessa... Acabou? Vamos dialogar sobre agora. Nessa parte, realmente deu pra ver que ele não é do mal. Vou falar assim, ok? E agora, eles, tipo, você falou que ele era muito, muito pobre, nasceu muito pobre. Muito. E, tipo, meio que não se educou, mas, tipo, correu atrás O pai dele morreu quando ele tinha 9 anos e né? teve que trabalhar. Então, o currículo dele, vamos falar assim, as pessoas sabiam da história dele. E, tipo, ele falou assim, então eu não entendo porque ele era ridicularizado. Porque a mídia usava, tipo, por exemplo, o jeito enfático dele falar. Yeah. Não, isso, posso assim imaginar. De como, tipo, ele é só um louco. Mas o que acontece? Um cara que é pobre... Mas não, tipo, desculpa. Mas porque, tipo, mano, um cara que faz tantas faculdades, mesmo se forma o melhor em tudo, tipo, pode ser... Eu acho que se fosse louco, então seria, tipo, ele é doido, tem essas imaginações doidas que são mal para a sociedade, mas não tive, obviamente, ele falou assim, coisa muito existe boa. aquela teoria que todo gênio tem um pouco de louco, né? Tipo, não existe meio gênio, né? No caso, gênio é sempre extremo. Yeah. Então, tipo assim, ele defendia com unhas e dentes o que ele acreditava. E, tipo assim, como caráter de pessoa, ele, como que saiu da pobreza, que conseguiu virar um médico, um cardiologista de respeito, conseguiu um monte de medalha no exército, mais de 5.000 anestesias aplicadas, escreveu livro, depois inclusive se formou em matemática e física, deu aula sobre isso. E a mídia usa o jeito dele, né, se expressar
pra dizer que ele é um louco. E como nessa época, você tem que entender o contexto, né? Não era igual agora que você tem internet, né? Você pode ter um monte de vídeo no YouTube. Nessa época, ele, na década de 80, se eu não me engano, foi a primeira vez que ele se candidatou, era basicamente propaganda na televisão. Sabe aquele programa eleitoral onde os políticos falam as maiores propostas, né? Não dá pra falar tudo, mas sabe quanto tempo tinha a dele na televisão? Quanto tempo você acha que ele tinha pra falar na televisão? Quanto é normal? Alguns minutos. Se você perguntar agora, provavelmente nenhum. 15 segundos era a propaganda dele. E ele usou o bordão, meu nome é Enéas, sabe? Bem, tipo, pra chamar o público pra ele. Sim. É o que você pode fazer em 15 segundos. Exatamente, é o que ele falou. Uma vez ele até chamaram ele de arrogante, mas ele falou, se eu tivesse 2 minutos, não teria eleição. Porque em 2 minutos, né, eu conseguiria me expressar melhor do que todos os que estão ali. Você acha que é realmente verdade? Sabe, você não tá entendendo. Tipo assim, Calma. eu entendo sua posição de não entender. Porque no Brasil, e quem mora no Brasil hoje sofre as consequências do que foi resultado das eleições passadas, inclusive de ditadura militar, pelo amor de Deus, não vem falar que eu tô defendendo a ditadura militar, mas depois da ditadura militar, teve as eleições, alguns nomes que a gente elegeu no lugar do Enéas: Collor, presidente Collor, todo mundo que está vendo o vídeo vai saber quem é, sofreu impeachment e foi comprovadamente um safado, né? Comprovadamente um safado. Depois, Fernando Henrique Cardoso, PSDB, que é um partido também lixo, e não é um partido de esquerda, é um partido de centro, que é xingado pela esquerda e pela direita, é um partido, só pra você ter noção, um dos maiores candidatos lá, que inclusive concorreu em 2014, teve um helicóptero cheio de cocaína encontrado. Esse é o nível do partido. E o terceiro foi nada mais nada menos que o Lula. Agora, você me compara, em questão de inteligência mesmo, se comparar o Lula com o Enéas, eu acho que é covardia até. Não, eu acredito, tipo, isso é óbvio, né, quando você olha a história, mas eu pensaria nesse caso, tipo, o jeito que ele falar, eu pensaria, mas um menos inteligente, mesmo assim, pode ser o mais puro de coração. Mas, tipo, nessa coisa que ele falou aqui, tipo, não, eu não vou agora me só concentrar nisso, mas parece que ele, tipo, eu não consigo. Mas o bom da gente estar agora, já há muitos anos depois de ter acontecido tudo isso, é que a gente já tem o resultado pronto. O povo pensou realmente, tipo, ele tá sendo preconceituoso com o Lula porque o Lula não tem formação acadêmica, não quer dizer que o Lula não é capaz. Muita gente votou no Lula pelo vitimismo, por achar, tipo, ele representa o pobre trabalhador. O Enéas também foi pobre trabalhador, só que o Enéas conseguiu subir na vida, por esforço. Ele é um cara que defendia a soberania nacional e ao mesmo tempo um mercado aberto. O que acontece no Brasil hoje, ele falava 20, 30 anos atrás, que é a questão de coisa da Amazônia, de exportar as matérias-primas daqui a preço de banana para países como a Alemanha, por exemplo, que compra só as matérias-primas do Brasil pagando pouquíssimo, e você sabe que isso existe. Eu sei. Então, assim, isso o Enéas já falava há 20 anos atrás. Você vê o tanto que esse cara é à frente do tempo dele. Então, assim, o Brasil tinha, na minha opinião, tudo, e agora é só uma opinião minha, tudo para dar certo, para ser uma potência mundial. Qual é a sua imaginação você queria que o Brasil vai subir para onde que agora a Alemanha, por exemplo, é criticada por ser daquele jeito? Não, roubar os outros países? Não, então, a questão é essa. O Enéas sempre deixou claro, e nesse caso qualquer um tem que concordar, que o Brasil é o país mais rico do mundo. Em posição geográfica. Tipo, eu não sei. Nada que tem nos outros países falta no Brasil. Tem coisas que não tem nos outros países que só tem no Brasil. Como, por exemplo, o nióbio, acho que é 98% no Brasil. E uma coisa que o Enéas também fala, que é o sol. No Brasil tem sol o ano inteiro. Na Alemanha você sabe que tem sol 3 meses no ano. Nos Estados Unidos também a maior parte do país é sol 3 vezes no ano. Ou seja, o Brasil tinha tudo, tem ainda. Agora eu não sei mais se tem salvação, mas tinha tudo para dar certo. Entendeu? Só precisava de alguém que tinha vontade de fazer dar certo. Porque, igual ele falou, ia um presidente lá, o presidente não fazia nada, porque ele já prometia tanta coisa para a base interna dele, que é cargo para não sei o que para outro, né? Tanto que começou já no começo do governo Lula, mensalão, petrolão, fizeram com a empresa de petróleo do Brasil,
que é o maior caso de corrupção do mundo, que eu já te falei, que aconteceu no governo do Lula, no governo do PT. E, tipo assim, com esse discurso vendido de que a gente representa os trabalhadores pobres e ele representa a elite rica. Então, é algo parecido que aconteceu com o Bolsonaro, mas em outras proporções, até porque naquele tempo era só a mídia. Hoje um político, e o Bolsonaro mostrou isso, consegue se eleger sem a ajuda da mídia. Mas naquele tempo era impossível, porque a mídia te dava o tempo de fala. O único jeito de você falar com a população era através da mídia. Entendi. E isso, tipo, ele é muito diferente do Bolsonaro em questão de defender algumas coisas. Se comparar o Bolsonaro é um burro perto dele. Não dá pra comparar o Bolsonaro com o Enéas. Eu votei no Bolsonaro, eu votei nele, só que infelizmente a salvação pro Brasil é reunir as esferas do dragão e ressuscitar o Enéas, entendeu? Não tem... Porque ele era um cara que você sentia vontade nele, entendeu? Ele não precisava daquilo. Igual ele falou, não é político de profissão. Ele não queria fazer carreira na política, ganhar dinheiro na política. Ele tinha do que viver. E o Brasil confundiu isso com um louco. Mas, tipo, mano, tem gente que fala Lula livre. Tipo, eles não estão... Isso aí é fanatismo. Do mesmo jeito que tem do Bolsonaro, aquele cara que se você falar, eu discordo do Bolsonaro nisso, ele já te chama de comunista, tem o Lula também. O Lula eu não consigo acreditar em um cara que é condenado por corrupção, condenado pela justiça. Ele foi julgado em 2 instâncias já, e já foi culpado nas 2, e aí, só pra você ter noção, foi mais fácil mudar a lei do que provar a inocência do Lula. Então, foi literalmente isso aí. O Lula estava preso até que mudaram a lei e falaram, até segunda instância também não vale. Quem foi preso em segunda instância tem que ser solto. E ele só foi solto por causa dessa mudança na lei. Ou seja, para alguém que é tão inocente, não conseguir provar sua inocência de jeito nenhum e ter que mudar a lei por isso, é um pouco... Você pode pelo menos desconfiar. Mas enfim, rapaziada, a gente fugiu um pouquinho do tema, mas é porque a política do Brasil, vocês sabem que a receita para passar raiva no brasileiro é falar de política, né? E, tipo assim, não é questão de ser antipatriota ou não, mas é difícil de ver uma melhoria no Brasil. E, como dizem alguns, né, a saída do Brasil é o aeroporto. Porque o Brasil teve mais de uma chance. E não estou falando só com o Enéas, não. Inclusive, escolheu os mesmos, o Congresso, né, aqueles 500 deputados lá que estão lá só para ferrar com o povo. E a gente continua, né, escolhendo os mesmos. Mas, beleza, né? Não vamos fugir muito do tema, a gente já fugiu um pouco aqui. Só queria mostrar para ela o querido Enéas Carneiro. Né, fica um vídeo aí em homenagem a ele, né, que ele esteja descansando em paz aí.